Aleluia! O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos começando a intercessão profética nesta manhã, aqui no Hub 5x7. Vocês que estão aqui presencialmente, sejam bem-vindos. Quem está conosco online, sejam bem-vindos também, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, shalom. Shalom. Nós declaramos que as misericórdias do Senhor se renovam mais uma vez nessa manhã. Amém? Amém. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Aleluia. nós declaramos a nossa fé e confiança em Sim. Ti. Senhor, nós declaramos juntos, Sim, fazendo essa confissão de fé, seja Deus verdadeiro, Sim. todo homem, toda estrutura humana mentirosa. Amém. Senhor, que a Tua justiça esteja brotando, esteja nos cobrindo, Senhor, esteja sendo derramada sobre nós, sobre todo o nosso campo. E, Senhor, nestes dias, nós escolhemos e nós louvamos ao Senhor. Nós bradamos a Ti. Sim, Glória a Deus. 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 Rendemos graças ao Senhor, Sim, Senhor. porque Ele é bom. Aleluia. E as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 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 Exaltado Glória, seja o Senhor. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Nós proclamamos a Tua grandeza, a Tua Aleluia. soberania. Sim, o Senhor reina. O Senhor reina. Revestido de majestade, Aleluia. Hoje e de para eternidade todo sempre. em eternidade, o Senhor reina. Aleluia. Assentado no mais alto e sublime trono, soberano, Senhor, aquele que tem o domínio sobre os povos, Aleluia. governa sobre as nações, sobre os governantes, aleluia. O Senhor governa, Senhor. Não há outro igual a Ti, Senhor. Aleluia. Senhor, nós proclamamos nestes dias que vemos tantos planos humanos sendo elaborados, muitos estão sendo colocados aí em prática, Sim. mas nós queremos proclamar hoje que o Sim. homem pode fazer os planos, mas quem os executa é o Senhor. Então, abra sua boca, os seus lábios, Sim. levante os seus olhos ao Senhor. Aleluia. Levante a sua fé nessa Sim. manhã e proclame Amém. que é o Senhor É quem porque o Senhor, executa, quem executa, planos quem define. na sua vida, no seu Aleluia, campo, no aleluia. Brasil. Senhor, nós estamos proclamando que embora os homens façam planos, Isso, quem os executa é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o justo juiz. Aleluia. É o Senhor poderoso nas batalhas. Aleluia. Tu és aquele que executa, aquele que faz, aquele Aleluia. que estabelece, aquele que concretiza. E nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. 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 Vai proclamar aí. Não, pode ir. Fica no celular assim. Aleluia. Senhor, nós proclamamos, em nome de Jesus, que não cai uma folha da árvore sem a Tua permissão. Tu és aquele que governa sobre todas as coisas. Amém. Tu és amém. aquele que governa sobre as circunstâncias. Tu és aquele que governa sobre a atmosfera. É o Senhor que governa sobre tudo e sobre todos para sempre. Amém. Então, Senhor, nada acontece, nada vai acontecer em nossas vidas, em nossas famílias, ministérios, igrejas, negócios, campo, fora da Tua permissão.
Aleluia. fora do teu controle. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. E nós temos ouvido o Senhor dizer que nós precisamos ajustar, alinhar a nossa fé, né? E nestes dias, e de maneira mais específica nessa semana, Sim. nós temos trabalhado dentro do campo, no ramo estendido, a fé, a incredulidade fantasiosa. Isso. Então, quando o Senhor começa a nos levar para encarar verdadeiramente a nossa fé, é um momento de arrependimento, Sim. mas é um momento para nós voltarmos às origens da nossa fé. Amém. Por que nós cremos? Sim. Onde a sua fé está firmada? Amém. A sua, a minha, a nossa fé está firmada no Senhor Deus Todo-Poderoso, Soberano, que era, que é e que há de vir. Ou a nossa fé está firmada simplesmente no que Ele faz? É em quem Ele é ou é no que Ele faz? E muitas vezes nós damos assim uma desviadinha, né? E a gente perde de vista quem Ele é para acreditar no que Ele faz. Quando o Senhor se revelou a Moisés, Ele não se revelou, eu sou o Deus que faz. Não. Ele não se revelou nem como, eu sou o Deus que vai fazer você sair do Egito. Ele se revelou, eu sou o que sou. Então, nós precisamos trazer a nossa fé para este lugar exato, principal, original, que é quem Jesus é, a sua essência, a revelação de quem é Jesus. O que Ele faz é consequência de quem Ele é. E é muito interessante porque se você pegar orações específicas no Antigo Testamento, sempre começa declarando quem Deus é. Então, por exemplo, Neemias capítulo 1, Neemias declara que o Senhor é Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia sobre aqueles que amam ao Senhor e guardam seus mandamentos. Daniel capítulo 9, ele começa da mesma forma. Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, ele começa da mesma forma. E você vai perceber que os 3 exemplos que eu estou trazendo aqui são exemplos de oração, de arrependimento e de fé. Quem Deus é. E muitas vezes a nossa fé, ela está desalinhada, vamos dizer assim, né? Isso. Ou fantasiosa. Porque quando a gente coloca a fé no que Ele faz, a nossa mente humana, ela presume o que Deus vai fazer, ou o que Ele pode fazer. E Deus não corresponde com a nossa mente. Então, se você está numa situação e você pensa assim, Deus vai fazer X. Deus não faz X. Ele faz Y. Ele faz Y, ele faz E, ele faz W, mas Ele não fez o X. Mas se a tua fé estava no X e o X não acontece, como fica? E aí você fica, não, mas Deus vai fazer, mas Deus vai fazer, mas Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. E aí essa fé... É essa fantasia. Que cria essa fantasia. Isso. Mas quando você crê, porque Deus tem a sua multiforme sabedoria. Sim. Mas quando você crê, quando eu creio em quem Deus é, a palavra de Deus diz que Ele não muda. Então quem Ele é... não muda, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo benigno,
Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo verdadeiro, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo compassivo, Ele continua sendo o Pai. Ele é. Aleluia. E quando Jesus se revela à mulher samaritana, Ele diz, eu sou. Então, Senhor, nessa manhã nós nos arrependemos Sim. de estar colocando a nossa fé no que o Senhor faz. E muitos têm sido decepcionados, frustrados e estão numa fé fantasiosa, ou muitos até perderam a fé, porque estão ali naquela expectativa do que faz, do que o Senhor faz ou do que o Senhor vai fazer. Mas nessa manhã, nós proclamamos que nós trazemos a nossa fé para a origem, para o motivo certo, Senhor, da nossa fé, que é quem Tu és. Aleluia. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Eu sou tudo o que você precisa que eu seja. Aleluia. Isso é nesta revelação que nós colocamos a nossa fé e que nós fortalecemos a nossa fé. E nessa... Você quer orar? Bom. E Pai, no nome de Jesus, nós exaltamos a Jesus Cristo, Amém. Seu único Filho, o unigênito de Deus, porque Ele é, como Ele disse à mulher samaritana, eu sou. Então toda glória ao Pai e toda glória a Jesus Cristo, Filho. Amém. Aleluia. Aleluia. Por isso, Espírito Santo, ajuda-nos para nós firmarmos a nossa fé em quem o Pai é, Amém. Em quem Jesus Cristo como Filho é. Aleluia. 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 Oh. Glória. Sim, Senhor. Sim, nós cremos em quem Tu és. Sim, Senhor. Proclame isso, abra os seus lábios e declare. Senhor, nós declaramos a nossa fé. Quem Tu és. Nós confessamos a nossa fé. Eu em quem Tu és. Aleluia. Libera este som. Deixe que este som da fé preencha a sua atmosfera. Aleluia, Tu és. Eu creio em quem Tu és. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Abre, proclame, libere este som. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, Senhor, nós cremos que Tu és fiel. Sim, eu creio. Que Tu és justo. Eu creio em quem Tu és. Que Tu és misericordioso. Aleluia. Grande e temível. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus é Deus. Tu Aleluia. Eu creio em quem Tu és. Tu és o Rei das nações. Tu és o Rei dos reis. Tu és o Rei de todos os governantes. Soberano, assentado no mais alto e sublime trono. Tu és o Rei da glória, forte e poderoso nas batalhas. Aleluia. Aleluia. Senhor, abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para nós vermos quem Tu és. Aleluia. 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 Os nossos olhos sejam abertos, não apenas para o que o Senhor faz,
Sim. mas para quem Tu és. Sim, Senhor. A revelação Sim. da Tua grandeza, do Teu amor. Sim. A Tua palavra diz, Deus é amor. Aleluia. Então Tu és o amor que nós precisamos, que lança fora todo medo. Sim. Nós Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Nós Te adoramos. Tu és o príncipe da paz. Aleluia. Shalom. Shalom. O príncipe da paz. Shalom. Aleluia. Yahvé Shalom. Aleluia. Amém. Tu és o Deus de toda graça. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós Te exaltamos porque o Senhor está nos livrando. Como nós oramos domingo, o laço quebrou-se E nós escapamos. O Senhor está nos livrando de uma fé que depende do que você vê. Porque quando você crê em quem Deus é, não depende do que você vê, do que você sente. E você não depende nem do que Ele faz. Porque você crê que Ele é. Aleluia. E isso, ser, é muito mais do que fazer, gente. Sim. Não é? Sim. E Jesus, todo o testemunho de Jesus, quando Ele veio e se manifestou, nunca foi sobre o que Ele fez. O que Ele fez foi consequência de quem Ele é. Então eu quero ler João capítulo 1, do versículo 19 até o 27. E eu convido você também para ler, porque este foi o testemunho. O que é testemunho? É uma proclamação de algo que alguém viu, de algo que alguém experimentou, de alguém que viveu. E João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, e para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizem a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então veja, aqueles religiosos viam João Batista fazer algumas coisas. E quando eles viam João Batista fazendo algumas coisas, eles começaram a quê? A presumir. Então esse é o problema quando a nossa fé, ela está fundamentada no fazer e não no que é. Mas João Batista, ele sabia quem ele era, porque ele conhecia o Pai, ele tinha a revelação ali do Espírito de quem ele era, então ele pôde dizer, eu não sou o Cristo, porque ele sabia que o Cristo estava chegando. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe, então, por que batizas? Se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta. E respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou, olha de novo aí, digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ou seja, não sou digno de fazer algo.
Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora nós vamos lá no 32, que é quando, no 29, ele vê o Cordeiro de Deus. E veja lá o que diz no 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E a palavra liberada sobre Jesus, quando ele foi batizado, não foi nem assim: ele vai fazer muitos milagres. Foi: este é o meu filho amado. Então, Senhor, nessa manhã, sim, nós proclamamos, sim, que há uma cura, uma, sim, libertação, que há um alinhamento em nós, sim, na nossa fé, para nós crermos em quem Tu és, para nós crermos na revelação de quem Jesus é, sim, de quem o Espírito Santo é, de quem o Pai das luzes é. Sim. Senhor, nós saímos, sim, de toda a sedução do fazer, sim, do realizar, do ativismo em nome, sim, de Jesus, porque tudo o que nós vamos viver, é consequência da nossa fé, de quem Tu és, Senhor. Sim. Então nós Te exaltamos pela Tua graça, pelo Teu poder, aleluia, pela revelação de quem Tu és. O grande eu sou o que sou, aleluia, o Salvador, aleluia, o Filho de Deus amado, aleluia, aleluia. Então proclame, ajuste a sua fé nessa, sim, manhã, alinhe a sua fé nessa manhã. Aleluia. Oh, e muitas vezes o que nos impede de manifestar a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, é por falta de alinhar a fé em quem Deus é. Se você não alinha a sua fé em quem Deus é, você nunca vai ter o alinhamento de quem você é. Da verdadeira identidade, né? Da verdadeira identidade. Por quê? Porque João, que testemunhou quem Jesus é, ele tinha clareza de quem ele não era e de quem ele era. Isso. Aí está a verdadeira identidade. Na verdadeira identidade você sabe quem você não é. Não é e quem você é isso? Não. Você é aquilo? Não. Então quem você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Quando Pedro teve revelação de quem Jesus é, Jesus disse quem Pedro era. Então, Senhor, nesta manhã, sim, sim, conforme nós alinhamos a nossa fé em quem o Pai é, aleluia, em quem Jesus é, aleluia, em quem o Espírito Santo é, em aleluia, quem o nosso Deus é, aleluia. Esta fé é que destrava a revelação, a consciência, amém, o entendimento, a prática de quem nós somos. Amém, amém. De quem, amém, nós somos. Eu creio em quem Tu és. Sim, Senhor. Foi isso que aconteceu com João. Foi isso que aconteceu com Pedro.
Oh Senhor, Oh Jesus, haja alinhamento da nossa fé, para que haja alinhamento da nossa verdadeira identidade. Sim, Senhor. Aleluia! Aleluia! Esta segurança. E Senhor, é nesta revelação de quem Tu és, é nesta fé Sim. que nós conseguimos resistir às indagações da religiosidade. Amém. Porque todos que questionaram sobre a identidade de João eram religiosos. Era. Então, Senhor, E eles usavam o que ele fazia exatamente. para questionar quem ele era. Então, Senhor, nesta manhã, nós colocamos ordem na nossa fé Amém. em quem Tu és, colocamos ordem na fé em quem nós não somos e quem nós somos, Amém. e nós temos o escudo da fé para neutralizar todo questionamento da religiosidade, Amém. Acusação, condenação e as projeções em nome de de falsa Jesus. identidade, em nome porque os de religiosos Jesus. queriam projetar uma falsa identidade para João. Queria que ele fosse o Messias, que ele fosse o Cristo. Então, Senhor, toda a projeção da religiosidade que veio sobre nós porque a nossa fé não estava devidamente alinhada em quem Tu és e sim em quem e o que Tu fazes, Senhor, essa projeção de identidade falsa é removida de dentro de nós, como Davi removeu a armadura de Saul. Nós removemos essa falsa identidade, Sim, Senhor. essas distorções de identidade, e nós proclamamos, Senhor. nós cremos em quem Tu és, o Deus grande, temível, poderoso, fiel, eterno, Deus de toda graça, perdoador, Aleluia. verdadeiro, Aleluia. aleluia, Salvador. longânimo, aleluia, benigno, cheio de compaixão. Tu és, Tu és. E Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia! Estrela da manhã. Aleluia. Tu és o sol da justiça. Tu és o Cordeiro Aleluia. Santo que se entregou sem pecado. Aleluia. Santo. Aleluia. Santo, santo. Sem corrupção Rei alguma, da glória. sem pecado algum. Aleluia. Sem defeito Te adoramos. algum. Aleluia. Aleluia. E nesta fé, Oh, nós Jesus. decretamos triunfo sobre Amém. toda a religiosidade legalista, Aleluia. sobre toda a religiosidade da ilegalidade, que são expressões de incredulidade Amém. disfarçada, Amém. fantasiosa, Amém. camuflada, Aleluia. em nome de Jesus. Irmãos, Aleluia. como nós ministramos hoje no Palavra de Avanço, quando nós identificamos a incredulidade, nós precisamos ir para um arrependimento profundo, verdadeiro, definitivo e fazer a guerra da fé. Não é para você ficar em remorso, num sentimento de tragédia, que tudo acabou, que você não faz nada direito. Amém? Amém. Mas é para você, como estamos trabalhando desde a Vigília Web de sexta-feira, passando pela adoração no jardim, e assim nós estamos vindo para você fazer a batalha da fé. Amém. Então, Senhor, nesta manhã nós proclamamos que o Senhor desperta os teus filhos e filhas para fazer a batalha da fé, para colocar ordem na fé, uma fé verdadeira, consistente, na medida adequada, misturando a promessa com a fé, avançando no movimento em direção ao futuro,
em direção ao milagre, em direção à herança. Amém. E não no retrocesso do deserto. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Agora, quando você coloca a sua fé nesta origem, em quem Deus é, na essência, na né? essência, quando Deus te chamar, no que Deus te chamar, você entra no movimento de ação. Você não vai para o ativismo. Você não fica como Marta, agitada e aflita por tantas coisas. Mas você corresponde no tempo. O fazer é consequência. É consequência e você se move. Agora, quando você não se move quando Deus chama, é porque a sua fé não está em quem Deus é. E é interessante quando a gente olha, principalmente nas histórias do Velho Testamento, porque a gente percebe que Deus foi se revelando quem Ele era em cada situação, em cada momento ali. Moisés, né? Depois Jacó, depois Gideão, quer dizer, vários ali. Então, para uns Ele se revelava, eu sou o que sou. Para o outro, Yahvé Shalom. Yahvé Tzidkenu. Yahvé Tzidkenu. Então, veja, o que Deus quer, irmãos, antes de fazer alguma coisa por nós, é se revelar. E nós estamos tão apegados ao fazer, ao que Deus vai fazer, que até na hora de evangelizar, a gente não leva a revelação de Jesus. A gente vai falar para a pessoa o quê? O que Jesus faz. Então, hoje a gente está, às vezes, com uma igreja aí lotada de pessoas que não sabem quem Jesus é. E estão, muitas delas, frustradas, porque elas querem que elas querem o que Jesus faz para elas. Elas não querem que Jesus seja alguém, seja o Senhor, seja o Salvador delas. Assim, isso é algo que tem estado no nosso coração. Sim. E eu, na minha intimidade com o Senhor, assim, nas minhas conversas, eu tenho dito, Senhor, para mim hoje, esse é o maior problema da igreja. Porque é uma igreja que quer o que Deus faz, mas não quer quem Deus é. E nós estamos trilhando esse caminho, né, Adriano? Sim. Que o Senhor está trazendo, porque nós vamos, com a sua graça, Sim. ter a revelação completa de quem Ele é. E aí os religiosos, apóstolo Daniela, quando ouve a gente falando, então não é quem Deus faz. Não é o quê? Né? Não é o que Deus faz. Então não preciso fazer. Então nós passamos a espada do Espírito para não dar chance para nenhum engano. Amém? Amém. Porque, como eu vou repetir a frase que eu estou dizendo, o fazer é consequência do ser. Então, quando nós temos a nossa fé em quem Deus é, este que é, diz para nós o que fazer. Então nós vamos fazer o que Ele disse que é para fazer. Se nós não fazemos, é porque nós não cremos em quem Ele é. E aí a gente passa a fazer um monte de coisa que Ele não mandou fazer. Então, Senhor, nesta manhã, o Senhor está como Jesus, após a ressurreição, Ele aparece aos discípulos. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Olha aí, lugar de comunhão. Amém? Amém. E o que Jesus fez ali? Censurou-lhes a incredulidade. Por quê? E dureza de coração, porque não deram crédito
aos que tinham visto já ressuscitado. Aonde que estava a incredulidade? Em não crer, não ter dado crédito que Jesus é o ressuscitado. Ele é o que venceu a morte. E esta é uma semana que o Senhor está censurando a nossa incredulidade, irmãos. Amém? Amém. Se você permanece na incredulidade, é escolha toda sua. Toda sua, é decisão sua. Porque Deus está falando. Deus está se revelando. Amém. E Deus está se movendo. Então, Senhor, nós te adoramos. Tu és o grande eu sou. Aleluia. Tome essa decisão hoje. Fale, Senhor, alinha em mim tudo que está fora de ordem, tudo que está nessa minha fé bagunçado, Sim. em nome de Jesus, porque primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso crer em quem Tu és. Sim. Eu preciso dessa revelação. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Isso. De quem Tu és. Isso. Em nome de Jesus. E olha o mover do Aleluia. Espírito, a unção profética está aqui. Porque o Espírito Santo estava falando comigo um texto no meu espírito, e eu estava aguardando. E a apóstola Daniela acaba de citá-lo. Amém. Acaba de citá-lo, que é Apocalipse capítulo 2. Quando a minha fé foi paralisada, portanto, havia incredulidade em mim, para a gente comprar aqui, a palavra que Deus me deu é: lembra-te de onde caíste. Volta e veja aonde a tua fé foi entulhada. E aí eu não sabia. E eu comecei a clamar ao Senhor. Foi quando o Senhor me disse claramente: a tua fé foi entulhada por invejosos que você não discerniu e não colocou fronteira. O que eu fui fazer? Fui para o arrependimento. Lembra-te de onde caíste? Arrepende. Fui para o arrependimento. Falei, então agora, Senhor, como é que eu faço para fazer a guerra da fé? E foi aí que ele disse: nesta guerra, dê glória a Deus. Dê glória a Deus como Abraão. Abraão fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Então, nesta manhã, Senhor, ajuda os nossos irmãos que estão identificando incredulidade neles, onde a fé foi entulhada. Amém. Onde eles caíram na incredulidade. Que porta maligna foi aberta para que haja... Onde eles perderam a revelação de quem... Onde eles perderam a revelação de quem Deus é, quem o Pai é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. Que haja esse discernimento, que haja esse arrependimento e haja toda essa percepção Amém. De como fazer a guerra. Amém. Porque em cada dimensão de incredulidade, irmãos, a guerra é diferente. As armas espirituais usadas são diferentes. Mas é aí que entra a revelação de Deus naquela guerra. Exato. Naquele exemplo do Velho Testamento que nós temos. Exatamente. Então, tudo bem, Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. Mas antes de mostrar, eu vou insistir nisso. Sim. Antes de mostrar o que você tem que fazer, Sim. Ele vai se revelar naquela guerra. Amém? Amém. E é isso, por exemplo, voltando aqui, quando Deus falou para eu dar glória a Deus, antes ele se revelou como o Deus de Abraão, que vivifica o que está morto e que chama à existência aquilo que não existe. É exatamente isso. É o Deus vivo, né? É o Deus vivo. Então, Senhor, nós resistimos a esses paradigmas Sim, mentais, Senhor, isso. a essas fortalezas mentais, Sim, Senhor. que nos arrastam para o fazer. Sim. Senhor, livra-nos de ir
para o fazer, nesse momento, nós precisamos alinhar e colocar a nossa fé adequadamente em quem Tu és. Porque quando nós vemos quem Tu és, quando nós cremos em quem Tu és, nós vamos nos mover, porque essa fé nos tira da passividade, da paralisia, dos aprisionamentos. Amém, amém. Aleluia! Aleluia! E nos livra do ativismo, Nos livra da do agitação, ativismo. da impetuosidade, Amém. da impulsividade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Libera esse som de fé. Eu creio em quem Tu és. Creio em Quem Tu és. Eu creio. Eu creio. Eu creio em quem Tu és. Oh, Glória a Deus. Aleluia. Amém. Estamos concluindo a intercessão profética de hoje. Aleluia. Senão a gente passa o dia aqui, né? Amém? Glória a mesmo. Deus. E eu quero lembrar você da importância do próximo treinamento que nós vamos ter. Não se distraia. Não despreze. O próximo treinamento, ele é muito importante no templo. Inclusive, porque nós vamos estar falando dessa questão de identidade. Exato. Né? A noiva, a esposa do Cordeiro. E há esse movimento entre noiva e esposa. Então é muito importante, não deixe de fazer a sua inscrição, tanto para presencial, aqui no Hub 5x7, online, será pelo aplicativo AIM Cursos, e é necessário que você faça a sua inscrição gratuita, porque o e-mail da inscrição é inserido no aplicativo AIM Cursos, que te dá acesso à transmissão, e não só a transmissão, como também o replay. Quando você faz a sua inscrição, você tem até segunda-feira, dia 1º de setembro, para você rever gratuitamente o conteúdo. Ok? Ok. Então, você já fez a sua inscrição? Não fez ainda? Corra, faça a sua inscrição e participe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Também queremos encorajar você a abrir o seu coração, ouvir o Espírito Santo e fazer a sua oferta, a sua semeadura, a sua contribuição financeira para a construção e operação deste centro apostólico, o Hub 5x7, uma clareira para as nações. E para isso, há uma única chave Pix, projetocampinas@ramoestendido.com.br. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é. Deus é. Deus é. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Eu creio em quem Aleluia. Deus é. Proclame. Eu creio em quem Deus é. O Deus vivo, o Deus de Abraão, que vivifica o que está morto e chama à existência o que não existe. Aleluia. Nós cremos em quem Jesus é, o ressuscitado, o exaltado. Aleluia. Que está sentado à direita de Deus. Aleluia. Aleluia. Shalom. Shalom. Deus abençoe.